E chegou ao fim a participação brasileira na Copa América. Brasil 0, Uruguai também 0, Brasil eliminado nos pênaltis. Mas nesse vídeo a gente vai além de apenas aqui ficar falando que a seleção jogou mal por causa disso, esse é o problema da seleção. Aqui a gente vai tentar apresentar algumas ideias, algumas soluções que já resolveram problemas muito parecidos com o dessa seleção. Obviamente, eu não vou ficar tirando coisas aqui da cartola. É muito trabalho, pesquisa e constatação de fato. E é exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. Lembrando que todos os gráficos e os desenhos que eu vou utilizar nessa análise foram feitas utilizando o Game Vision. Você pode começar grátis a fazer suas próprias análises com o Game Vision. O link para você conhecer tá aqui na descrição. E vamos começar dando uma olhada na escalação da seleção brasileira e as alterações que o Dorival promoveu em relação ao jogo anterior. Uma alteração foi por conta da suspensão do Vinícius Júnior, e aí o que o Dorival fez? Ele puxou o Rodrigo para jogar pela esquerda, ele trouxe o Paquetá pelo meio, lembrando que nos jogos anteriores ele tinha entrado com praticamente um 4-4-2, né? Com os dois volantes aqui, o Guimarães e o Gomes, mas com o Paquetá fazendo uma função aqui de ponta esquerda, pelo menos quando o Brasil estava sem a bola, e com a bola ele tinha um pouco mais de mobilidade. E o Vinícius Júnior, ele marcava mais pelo corredor central, fazendo uma linha aqui de dois com o Rodrigo, e nesse jogo ele optou por abrir o Rodrigo, então o Rodrigo cuidava das descidas aqui no lateral direito do Uruguai. E aí ele colocou o Endrick para jogar de centroavante. E uma outra alteração foi na lateral esquerda, ele tirou o Wendel e voltou com o Arana. Então ali em bloco médio o Brasil formava mais ou menos esse 4-2-3-1. No entanto, essa linha de 3 jogadores aqui não era uma linha que ficava sempre à frente da linha dos volantes. Era um 4-2-3-1 em bloco médio, mas à medida que o time ia recuando, os pontas voltavam e marcavam bem abertos, uma coisa que o Dorival já havia feito na partida contra a Colômbia, como a gente também já viu aqui na análise anterior. E é justamente o posicionamento que a gente tá vendo nessa imagem. Perceba então como o Rodrigo ficava bem aberto lá pela esquerda, cuidando claramente aqui da descida do lateral direito, e o Rafinha bem aberto aqui pela direita. Obviamente a jogada tá saindo por aqui. Então basicamente o plano de jogo defensivo do Dorival Júnior foi promover uns encaixes de marcação um pouco mais individuais. Isso porque ficava batendo de frente cada um no seu, principalmente ali pelo corredor central, ficava triângulo batendo com triângulo. Então a gente via o tempo todo o Guimarães batendo de frente com o De La Cruz, o Paquetá batendo de frente mais com o Ugarte e o João Gomes pegando a descida do Valverde. Até por isso, como a gente percebeu nas análises anteriores, o João Gomes estava jogando por que lado? Um pouco mais pela direita, né? E o Guimarães mais pela esquerda. Agora claramente tinha essa preocupação com o Valverde, e é justamente por isso que a gente via então o João Gomes mais aberto pela esquerda, no corredor central, mas marcando pela esquerda, que é justamente para bater de frente com um dos melhores jogadores do time do Uruguai. Pelas pontas, a gente tinha então encaixe lateral ponta, ponta lateral, tanto pela direita quanto pela esquerda. O Endrick praticamente cuidava dos dois defensores, mas eles raramente atacavam simultaneamente, então ele acompanhava o que descia, e aí tinha sobra na defesa. O Marquinhos e o Militão ficavam marcando aqui o Darwin Núñez. Então, claramente, o sistema de marcação do Brasil foi projetado para promover essa marcação mais encaixada, ficou ali batendo cada um no seu. Funcionou relativamente bem, mas como a gente já sabe, quando fica uma marcação mais encaixada, cada um no seu, pode acontecer algum cochilo de marcação, e o Uruguai acabou se beneficiando disso. E além de tudo, ainda aconteceu um problema velho conhecido que a gente já havia alertado aqui em outras análises. Vamos dar uma olhada então em quais eram os problemas defensivos do Brasil nessa partida. 34 do primeiro tempo, olha só, bola aberta aqui na direita, a marcação tá até relativamente bem encaixada, mas esse espaço na origem da jogada pelos lados do campo é inevitável, ele tende a aparecer. Mas qual que é o problema dessa jogada? Vou dar play aqui no lance pra você ver. Olha só, bola levantada na área, e olha o Darwin Núñez subindo completamente livre entre o Danilo e o Militão. Então, novamente, a seleção brasileira acabou oferecendo espaço, perdendo disputas no jogo aéreo. Darwin Núñez pega a mão na bola, cabeceia por cima, mas era uma cabeçada livre, chance clara de gol na cara do Alisson. Agora, quando você tem uma marcação mais encaixada, em termos táticos, o espaço só vai aparecer quando alguém cochilar na marcação. E é justamente o que acontece nesse lance, olha só. O João Gomes está até mais avançado aqui, porque quem tá com a bola precisamente é o Valverde, e passando pela direita aqui a gente tem o lateral direito do Uruguai que está sendo acompanhado, ou pelo menos cuidado aqui pelo Rodrigo. E a gente tem o De La Cruz completamente livre aqui no espaço entre as linhas, ou nas costas da linha dos volantes. Então aqui era pra gente ter esse encaixe, né? O Bruno Guimarães acaba cochilando aqui nesse lance e oferece espaço para que o De La Cruz receba completamente livre. O Guimarães não tá marcando ninguém ali. Então, olha só, o Valverde faz um belo passe, rasga a linha do Brasil. E aqui um outro problema que é proveniente também desse encaixe de marcação individual. Isso porque o que você tem aqui? Qual é o problema da sequência da jogada? A linha defensiva do Brasil tá muito espaçada, né? Os jogadores estão muito longe, então acaba dificultando cortar, fazer a interceptação. Isso só acontecia, e acontecia várias vezes,
precisamente por conta desse encaixe mais individual. Olha só como os laterais eles estão bem abertos, cuidando da descida dos pontas. Esses espaços aqui acabavam aparecendo, e o De La Cruz sempre procurando esse espaço aqui entre as linhas, e o Darwin Núñez sempre fazendo a movimentação ali em diagonal. Agora, definitivamente, o problema defensivo do Brasil estava longe de ser o maior dos problemas da seleção. O problema da criação voltou a ficar muito evidente. Aliás, muita gente falou sobre o problema ser dos atacantes que não estavam resolvendo. Agora, na minha visão, o problema começava na criação da jogada com os defensores. Claro, considerando a forma como o Uruguai tentava se defender do Brasil. Obviamente, pode até existir um problema no meio-campo, um problema nos atacantes, mas muitas vezes essa bola não chega com qualidade, principalmente ali nos atacantes. Isso é muito papel de quem inicia a jogada e a forma como essa jogada é iniciada. E claro, não só as peças, né? Não só os jogadores em si, as decisões que eles tomam, mas até o próprio posicionamento do Brasil. Com exemplos, tudo isso vai ficar mais claro. Só uma imagem curiosa aqui, parece até handball, mas não é futebol e é a marcação do Uruguai. Isso porque o Uruguai também promovia encaixes de marcação com bastante perseguição, é uma marca registrada aí do Bielsa, não é de agora. Se você pegar a análise aqui que a gente fez do Leeds United, quando ele estava à frente do time, você vai perceber que as perseguições individuais, elas acontecem muito, né? Os jogadores não guardam tanto assim a sua zona de marcação. Mas vamos pegar um lance aqui para entender melhor o sistema de marcação de uma maneira geral, né? Não era só ficar perseguindo cada um no seu. Quais eram os jogadores que acabavam ficando livre então para que os zagueiros tivessem sobra, né? O Endrick ficava lá com 2 zagueiros do Uruguai. Para isso então, um dos jogadores do Uruguai tinha que marcar 2 jogadores, ou até 3 quando a jogada estava mais recuada, né? E era o Darwin Núñez, né? O Darwin Núñez cuidava lá do Alisson, do Militão e do Marquinhos. E geralmente o que ele fazia é que quando um dos zagueiros decidia arrancar com a bola, ele vinha pressionando meio que pelas costas, meio que pela lateral, para cortar a linha de passe com o outro zagueiro. Ele deixava a bola para recuar, né? Para o goleiro mais livre e tentava forçar com que o jogador que arrancasse com a bola, seja o Militão, seja o Marquinhos, acelerasse, tentasse jogar pra frente. Isso porque a estratégia do Bielsa era justamente confiar nesses confrontos individuais, a marcação ia estar encaixada e caso tentasse uma bola mais esticada, a defesa teria sobra. Então perceba como o Militão vai carregando a bola, o Darwin Núñez pressiona, força ele a fazer o passe pra frente, ele acaba errando e o Uruguai recupera a bola e além de tudo, tenta um contra-ataque. Aqui é uma saída de bola pela esquerda do Brasil, o Marquinhos tá recebendo aqui a bola, perceba o posicionamento aqui do João Gomes, ele tá mais aberto pela esquerda, o Arana já se mandou e o Guimarães aqui pelo corredor central. E aquele mesmo encaixe, De La Cruz, Guimarães, Valverde e João Gomes. Vou até pular aqui alguns frames pra frente, ó. Perceba como os dois eles estavam um pouco mais avançados, a bola chega no Marquinhos, agora olha lá. Darwin Núñez pressionando, o Marquinhos forçando, o Marquinhos a jogar pela frente e o João Gomes e o Guimarães encostavam bastante no Marquinhos, se apresentavam bastante pro jogo. Agora qual é o problema disso? A marcação tá encaixada, olha lá, o Valverde e o De La Cruz acabaram gerando uma zona de guerra ali pra frente do Marquinhos. Então, geralmente então, qual é uma grande alternativa que você pode utilizar para bater esse tipo de marcação-pressão? Você arrasta os jogadores adversários pra frente, né, no caso João Gomes, Guimarães, os laterais, e abre espaço para que os zagueiros carreguem a bola. Quando os zagueiros carregam a bola, geralmente você vai acabar gerando dúvida. A gente já vai chegar lá para explicar um pouco melhor. Mas uma das coisas que acontecia bastante é que os dois volantes do Brasil encostavam nos zagueiros, e os zagueiros acabavam ficando encurralados e tendo o Darwin Núñez ali mordendo pelas costas. E eles eram obrigados a forçar. Agora uma coisa que fica evidente aqui nesse lance, eu já vou dar play aqui, você já vai perceber, é que o Marquinhos também era forçado muito a jogar com a perna ruim. O Marquinhos é destro e jogando com a perna canhota, ele acabava errando muitas saídas de bola. Ó, dá uma olhada como ele vai tentar fazer um lançamento de canhota, pega mal na bola e acaba perdendo a saída de bola pro Brasil. Aqui era um ataque do Uruguai pela esquerda, foi um ataque frustrado, o Alisson vai ficar com a sobra aqui e o Brasil vai abrir, né? Então o Marquinhos vai abrir aqui pra fazer a saída de bola. Vou aqui avançar alguns frames, ó. Perceba como os meio-campistas estão bem aqui avançados, né? Tanto o Guimarães quanto o João Gomes. Mas de novo eles se apresentaram pro jogo, né? A gente tem o João Gomes aqui e o Guimarães. Se apresentaram ali pelo corredor central, fizeram a movimentação na direção do portador da bola, né? Do Marquinhos. Então muitas vezes acontecia isso. Os meio-campistas se posicionavam e se movimentavam pra fazer uma saída de bola curta, mas os defensores tentavam uma saída de bola longa. E aí você tem dois grandes problemas. Além de você ter menos jogadores na frente para brigar pela primeira bola, o posicionamento do meio de campo, se você olhar exatamente agora, vai desfavorecer os volantes do Brasil para ganhar a sobra. Então, com certeza, né, o Endrick e o Rodrigo vão perder essa primeira bola e você teria que ter pelo menos alguns volantes aqui mais próximos da jogada, o que não é o caso desse lance. Se posicionando assim, fazendo essa dinâmica de se apresentar aqui na origem da jogada, você coloca os meio-campistas do Uruguai em vantagem para ganhar essa sobra.
E é justamente o que acontece, o Uruguai ganha a primeira bola e ganha também a sobra, matando a saída de bola do Brasil. Esse é um bom lance pra gente explicar essas alternativas, essas soluções que outros times apresentaram que o Brasil não conseguiu executar nessa partida. Justamente aqui, ó, você tem o Darwin Núñez então, que era uma jogada que veio da direita, o Brasil circulou, abriu lá na esquerda, então você tem uma janela de oportunidade, você tem bastante liberdade aqui pro Marquinhos, por exemplo, carregar essa bola. E qual que é a grande questão? Se o Marquinhos carrega essa bola aqui na direção de um jogador que tá fazendo uma marcação individual, né? Por exemplo, o João Gomes se movimenta aqui, traz com ele o Valverde, o que vai acontecer? O Valverde vai começar a ficar na dúvida entre manter a marcação encaixada aqui no João Gomes ou tentar fazer a cobertura da bola. E se você tem um bom meio-campista aqui para se desmarcar dessa marcação individual, você pode dar prosseguimento na jogada e aí vira aquela bola de neve. A marcação vai desencaixando, dúvida para cima da linha defensiva, aumenta as chances de um ataque com mais potencial de perigo. Agora, dá uma olhada no que o Marquinhos vai fazer. Quando ele recebe a bola, ele vai parar, levantar a cabeça, dar uma ciscada ali, espera o Darwin Núñez chegar e ele é obrigado a jogar pra frente. Agora quando a câmera abre, dá uma olhada de novo onde estavam os dois meio-campistas, Guimarães e João Gomes, de novo aproximando ali do Marquinhos, né? Ninguém tentou se desmarcar e muito menos carregar o seu marcador pra limpar espaço pra essa arrancada. Então o Marquinhos força mais uma bola longa, o Uruguai ganha a primeira bola, ganha a sobra e novamente vai fazer o quê? Vai ter a chance de contra-atacar o Brasil mais aberto em campo. Aqui ó, mais uma saída de bola, o Marquinhos tá bem aberto pela esquerda, você tem duas possibilidades então, por isso que eu fiz esses dois desenhos. Duas possibilidades, gerar 3 contra 2 pela esquerda com a descida do zagueiro e gerar 3 contra 2 pela direita com a descida do zagueiro direito, no caso o Militão. Então, mesmo que o Marquinhos vá carregar a bola aqui ó, dá uma olhada como a marcação tá encaixada, agora perceba o comportamento aqui desse encaixe, né? O Valverde e o João Gomes. Perceba que à medida que o Marquinhos carregar a bola, o Valverde já vai começar a se deslocar mais de lado aqui, tentando fechar a possibilidade do Marquinhos carregar a bola dominada. Olha lá como ele já vai andando aqui de lado, mas o João Gomes vai andando junto com ele. E quando a câmera abre de novo, olha só, o João Gomes, ao invés de tentar abrir aqui para gerar dúvida no Valverde, o Guimarães também se movimentar para o outro lado do campo, novamente os dois fazendo essa movimentação de apoio, se apresentando para o portador da bola. Só que de novo o Marquinhos vai tentar uma bola mais esticada, dessa vez de perna direita, mas de novo ele vai errar essa saída de bola. A bola vai bater, vai voltar, o Valverde deixa de primeira com o Darwin Núñez, que como a gente viu no começo da jogada, ele estava pressionando o Militão lá perto da área, e ele se deslocou aqui e conseguiu antecipar a frente do Marquinhos. Ele vai prender, vai sofrer a falta ali, mas seria mais uma possibilidade de contra-ataque para o Uruguai. Mas é aquilo que eu sempre digo, uma leitura de jogo ruim produz péssimas decisões. Nesse caso para o Brasil não conseguia fazer essa saída de bola funcionar por conta da movimentação do plano de jogo, né? Você via claramente que era uma jogada combinada, era uma movimentação esperada, os meio-campistas se apresentarem para o portador da bola, mas também as peças que o Brasil tinha na zaga. Militão errando muito pela direita, Marquinhos errando muito pela esquerda. Isso porque ele jogava ali um pouco mais torto. Agora, o Brasil tinha o Gabriel Magalhães, que é um zagueiro canhoto, um zagueiro que está muito acostumado a fazer a saída de bola do Arsenal, que fez a segunda melhor campanha da Premier League, poderia ser uma alternativa para essa partida. Isso porque era meio óbvio que o Bielsa ia vir com esse tipo de marcação, com o Darwin Núñez tentando balançar ali para pressionar os zagueiros. E uma forma de escapar disso é tentar jogar com um zagueiro que joga com o lado bom para fora, para conseguir proteger a bola do Darwin Núñez, ter um pouco mais de liberdade, não se sentir muito pressionado para tentar acelerar essa jogada e só se livrar da bola, falando aí da posse de bola do zagueiro, só se livrar da bola à medida que a marcação desencaixasse na sua frente. Os zagueiros do Brasil até carregavam ali no vazio, mas forçavam a jogada com a marcação encaixada. E com as características dos jogadores de ataque do Brasil, nenhum deles tem essa característica de jogar de costas para os zagueiros. E zagueiros extremamente fortes ali do Uruguai e com muita garra, muita vontade, já mordendo, pressionando. Agora, se é que existe um ponto positivo, nem sei se é tão positivo assim, nesse caso, já vou explicar o porquê, é que os jogadores compraram a ideia da comissão técnica. Muita gente fala que não, que o time é dos jogadores. Na minha visão, não. Quando eu vejo que as movimentações estão sendo repetidas e há muita coisa diferente do que esses jogadores fazem nos seus clubes, a gente vê claramente que é uma instrução ali passada pela comissão técnica. Agora, quando você fica repetindo uma coisa que não gera vantagem para o seu time, então o problema tá claro no plano de jogo. O ponto aqui é o seguinte, jogadores, quanto mais cedo eles vão para a Europa, mais inseridos no contexto coletivo do time eles estão. Isso porque chegando lá você tem que ser uma engrenagem dentro de um todo, principalmente nas grandes equipes. Então o jogador ele fica muito dependendo do plano de jogo, da instrução que a comissão técnica vai passar para ele, o que ele precisa fazer em cada cenário do jogo. Então por um lado é bom, você tem jogadores que são mais disciplinados ali no plano de jogo. Agora se o seu plano de jogo não é tão bom assim, seu time vai ficar sangrando aí jogo após jogo, mesmo que você seja a seleção pentacampeã mundial. E isso é bem diferente do
dos jogadores que se desenvolvem aqui no futebol brasileiro, que tem um pouco mais de liberdade ou um plano de jogo um pouco menos engessado. As comissões técnicas daqui são diferentes da Europa. Culturalmente falando, aqui a gente tem treinadores que dão mais liberdade, pelo menos pro jogador improvisar, se adaptar, delegam mais responsabilidade pros jogadores dentro de campo. E na Europa não. Na Europa a responsabilidade é do treinador. Se um jogador não cumpre muito bem o que está sendo determinado ali pelo plano de jogo, fatalmente ele vai acabar indo pro banco. Inclusive, se você pegar a entrevista dos grandes treinadores da Europa, muitos deles acabaram tendo problema com os jogadores que chegavam no Brasil, mais crus taticamente falando, e aí precisavam ensinar eles a questão do posicionamento, disciplina tática, porque isso é um aspecto muito importante do jogo lá. Agora a questão é a seguinte: se a gente quer desenvolver uma seleção que tenha o DNA do Brasil, mas com jogadores que foram desenvolvidos mais fora da Europa, talvez essa metodologia de trabalho da comissão técnica não seja tão eficiente assim. Talvez só cobrar raça, cobrar disposição e cobrar mais responsabilidade com um plano de jogo mais ruim não vai funcionar. Não funcionou contra os times sul-americanos, provavelmente não vai funcionar contra os times da Europa, por exemplo. Então esse ponto acaba precisando ser revisto. Mas ao longo do segundo tempo isso foi continuando bastante. De novo o Marquinhos vai levando a bola aqui, olha só, Valverde e João Gomes novamente, então o Marquinhos vai levando. De novo, perceba como o Valverde a princípio vai começar a ficar em dúvida, mas o João Gomes de novo vai correr junto com o Valverde. Olha lá, Valverde, olha o João Gomes como ele vem vindo junto. Mais uma vez a bola bate e volta, e aí o João Gomes é obrigado a cometer a falta para matar o contra-ataque. E nas poucas vezes que o Brasil chegou no campo de ataque com a bola dominada, o Uruguai se fechava bastante, além de promover esses encaixes, muita pegada de marcação. A jogada que o Brasil acabou tentando com mais frequência, não que a jogada foi muito tentada, porque o time também teve volume baixo ali de tentativas, mas era o Rodrigo tentando arrancar com a bola dominada por dentro do bloco, seja da direita, seja da esquerda, e acabou até culminando ali na expulsão do jogador do Uruguai. O grande problema dessa jogada é que, olha lá, o Rodrigo vai arrancar por dentro do bloco, na maioria delas ele acabava perdendo a posse de bola, e perdendo a posse de bola em tentativa de infiltração com o seu time mais aberto, acontece esse tipo de situação, mais uma vez alimentando o contra-ataque do Uruguai. E é por isso que, se a gente olhar aqui o volume de contra-ataques que o Uruguai teve, é um volume altíssimo. Olha só, é essa linha do tempo aqui, ó, oportunidades de contra-ataque do Uruguai. Perceba, ao longo do jogo todo, até aqui, o minuto da expulsão, enquanto o Uruguai estava ali jogando 11 contra 11, essa era a estratégia. O Uruguai tinha uma séria vantagem tática nesse caso. Tanto as saídas de bola do Brasil quanto os ataques do Brasil alimentavam o contra-ataque do Uruguai. O Brasil não levava perigo quando tinha posse de bola, mas a posse de bola do Brasil alimentava o tempo todo uma jogada que tinha bastante potencial do Uruguai. Agora, diferente do Brasil, o Uruguai não travou na falta de um bom plano de jogo. Como você pode perceber pelo contexto geral, o plano de jogo do Uruguai era muito bom. A forma como o time pressionava, ou melhor, dava liberdade para o Brasil fazer sua saída de bola, mas pressionava depois, forçando o zagueiro a errar, era muito boa. Isso alimentava o contra-ataque. O time, quando precisava se fechar atrás, também forçava as infiltrações do Brasil, conseguia recuperar e partir em contra-ataque. O Uruguai só não fez gols no Brasil porque errou na execução, errou os contra-ataques. Como você pode perceber pela linha do tempo, várias oportunidades de contra-ataque com potencial ali no máximo médio. O time não criou nenhuma chance clara de gol, mesmo pegando o Brasil mais aberto. E também a gente tem que falar da recomposição do Brasil, que funcionou bem nesses casos, até porque o time fez bastante falta ali para parar os contra-ataques do Uruguai. E além de tudo, o Uruguai entrou mais para lutar do que para jogar bola, e esse ímpeto de querer brigar, lutar com o Brasil o tempo inteiro, acabou complicando um jogo que o próprio plano ali inicial da partida poderia ter descomplicado pro Uruguai caso o time focasse mais em jogar bola do que em brigar ali com os jogadores brasileiros. E para você que quer dominar tática, dominar estratégia de futebol, desenvolver a sua leitura de jogo, perceber com facilidade onde estão os espaços de qualquer sistema defensivo, mas principalmente quais são as melhores jogadas para explorar esses espaços, a gente preparou um portal para você estudar tática, futebolcursos.com. Lá você vai encontrar o nosso melhor material em vídeo, mas também ferramentas para facilitar a sua leitura de jogo ao vivo, para você fazer suas próprias análises, suas edições de vídeo, produzir relatórios. O link para você conhecer tá aqui na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, vamos continuar de olho na seleção brasileira e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.